Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz. Aqui você vai conhecendo sabendo dos principais acontecimentos da igreja no Brasil e no mundo. Então tem uma super notícia para você. A cidade de Americana, interior de São Paulo, ganhou uma basílica neste domingo. O presidente da CNBB presidiu a cerimônia. Vejamos juntos. 30 de novembro de 2014 vai marcar o calendário de festividades da Diocese de Limeira. Cerca de 4.000 pessoas lotaram o Santuário de Santo Antônio de Pádua, em Americana, para a solene missa de instalação da Sacrossanta Basílica Menor. Além de comemorar o fim de mais uma etapa de obras, que devem durar até 2016, a solenidade deste domingo teve um motivo muito especial. O Santuário Santo Antônio de Pádua recebeu do Vaticano o decreto que o considera agora como basílica, o maior título que uma igreja pode ter. Antes da procissão de entrada, Dom Raimundo Damasceno, o bispo diocesano Dom Wilson, Dom Ayrton José de Campinas e o padre Leandro descobriram os símbolos que caracterizam uma basílica e, em seguida, abençoaram a igreja. O decreto que deu o título de basílica ao Santuário Santo Antônio de Pádua foi lido ainda nos ritos iniciais pelo bispo da diocese, Dom Wilson de Oliveira. Excelência Reverentíssima, é com satisfação que essa congregação para o culto divino e disciplina dos sacramentos envia Vossa Excelência em anexo o decreto com o qual concede o título de Basílica Menor ao Santuário Diocesano Santo Antônio de Pádua de Americana. Depois da leitura do documento, a Basílica recebeu a umbela e o tintinábulo, símbolos que permanecem apenas em igrejas com esse título e que estreitam ainda mais os laços com a Igreja de Roma. Dom Raimundo Damasceno, presidente da CNBB, presidiu a celebração e fala o que representa este acontecimento para a prática do catolicismo. O peregrino, ele vai a um santuário, ele vai a uma basílica, sempre para agradecer uma graça, vai para pedir novos favores e normalmente é uma ocasião também para uma renovação de vida espiritual para ele. Como bispo da Diocese de Limeira, onde está localizada a igreja, Dom Wilson falou da importância da basílica para a região de Americana. Aqui como centro essa casa de Deus e a casa dos irmãos também, casa dos devotos de Santo Antônio, e onde as pessoas são chamadas a fazer uma experiência de fé. Dom Ayrton José dos Santos explica por que a Arquidiocese de Campinas também comemora a instalação da Basílica. Quando foi criada a paróquia aqui, a paróquia Santo Antônio, ela pertencia à Diocese de Campinas, ainda era diocese. A Diocese de Campinas foi fundada em 1908 e depois de 50 anos que se tornou arquidiocese. Mas então naquela época a paróquia Santo Antônio de Pádua pertencia à Diocese de Campinas. Depois foi evoluindo, foi crescendo, o tempo foi passando, de Campinas se tornou arquidiocese e claro que participando de toda essa vida, de toda essa caminhada que foi feita aqui. Agora, a partir do decreto, o número de padres, missas e do atendimento para confissões devem aumentar, já que a igreja vai receber ainda mais peregrinos. Feliz com a elevação do título de santuário à Basílica, o reitor Padre Leandro Ricardo faz o convite. Então você que está me acompanhando pela TV Século XXI está convidadíssimo. Nós estamos aqui de coração aberto esperando por vocês. Se puder, prefira terça-feira, dia dedicado exclusivamente a Santo Antônio, dia da relíquia, dia de receber a cruz, o pão de Santo Antônio, aos sábados e domingos, as nossas celebrações dominicais. Venha conhecer o coro polifônico, a imagem histórica de Santo Antônio, uma comunidade viva que está aqui de braços abertos para acolher a todos. Bem-vindos aqui à Americana. Tá aí, então, mais um lugar de peregrinação, Basílica Menor de Santo Antônio, na cidade de Americana, São Paulo. É sempre lugar de peregrinação, as basílicas, os santuários, são sempre lugares de bênção. Bênção para você, bênção para a sua família. Sobretudo pela intercessão de Santo Antônio, que aí é um santo tão popular no Brasil inteiro. Basílica Menor de Santo Antônio, em Americana, São Paulo, lugar de peregrinação. Nós estamos falando do tempo do Advento.
advento, esse tempo de espera, esperar a vinda do Messias. E eu disse que o prefácio primeiro do tempo do advento, ele nos situa exatamente nessa dimensão da dupla espera e diz-nos qual é o significado desta dupla espera. E é importante que a gente entenda isso, porque a Sagrada Escritura fala da primeira vinda de Jesus, ele nasceu em meio a nós, veio, assumiu a nossa fragilidade, nasceu em Belém, numa manjedoura, na fragilidade mesmo do ser humano. E ele voltará de uma forma diferente, glorioso, revestido de sua glória. É exatamente isso que nos ensina o prefácio 1 do tempo do advento, que diz assim: revestido da nossa fragilidade, ele veio a primeira vez para realizar seu eterno plano de amor e abrir-nos o caminho da salvação. Então veio, ele, com a vinda de Jesus, aquela questão primeira da porta do céu que se fechou para nós por conta do pecado dos nossos primeiros pais, a porta do céu se abriu. Quando em Cristo todas as coisas foram recapituladas. Pelo sim generoso da bem-aventurada Virgem Maria, o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Maria Santíssima concebeu pela graça do Espírito Santo e essa graça chegou até nós. Só que depois que esse caminho foi aberto, nós percorremos um grande caminho esperando a segunda vinda de Nosso Senhor. Que os cristãos começaram a esperar e a rezar pedindo a segunda vinda de Jesus desde o dia que ele voltou. No dia da ascensão, os cristãos já começaram a rezar, Maranata, vem Senhor Jesus, mostrando assim um desejo incontido de que o Senhor voltasse, porque eles sabiam que só com a vinda definitiva de Jesus, a vinda gloriosa, é que a libertação definitiva de suas vidas aconteceria. Então, o tempo do advento nos ajuda a meditar com a seguinte fórmula. Ele diz o seguinte: revestido de sua glória, ele virá uma segunda vez, para conceder-nos em plenitude os bens prometidos que hoje, vigilantes, esperamos. Sabe o que eu gosto de lembrar? As orações, as 3 orações que eu já disse, oração da coleta, oração sobre as oferendas e a oração depois da comunhão e os prefácios, porque se a gente prestar bem atenção, quando a gente participa da missa, a gente entende o significado do que nós estamos celebrando. Veja que grandeza de explicação nos dá, em 2 parágrafos, o prefácio do tempo do advento. Revestido da nossa fragilidade, ele veio a primeira vez para realizar seu eterno plano de amor e abrir-nos o caminho da salvação. Revestido de sua glória, ele virá uma segunda vez para conceder-nos em plenitude os bens prometidos que hoje, vigilantes, esperamos. São bens prometidos, mas em seguida ele coloca 2 palavras, vigilância e esperança. Vigilantes esperamos que toda a promessa que Deus nos fez em nome de Jesus, elas se cumpram, porque a palavra de Deus é verdade, sua lei é a liberdade. Guiados pela palavra de Deus, escutando a palavra do Senhor, é certo que nós receberemos em plenitude os bens prometidos que hoje, vigilantes, nós esperamos. A vigilância se dá através da oração, da leitura diária da palavra de Deus, da meditação da palavra do Senhor, da adoração eucarística, da participação da Santa Missa, para que todas essas práticas piedosas, fundamentais para a nossa vida, iluminem todo o nosso procedimento, para que sejamos inteiramente conduzidos pela luz da palavra do Senhor. Espírito de vigilância quer dizer todos os dias se colocar na presença de Deus e deixar-se guiar pela graça que vem desses momentos piedosos. Deixar-se guiar pela palavra, deixar que a vida seja uma constante vida de oração. Quando nós nos alimentamos da fonte da oração, na Santa Missa, na adoração, nas devoções piedosas, são meios para nos prepararmos bem para a segunda vinda de Nosso Senhor, quando os bens prometidos serão dados a cada um de nós em plenitude. Vigilantes, esperamos a plenitude dos bens que o Senhor já prometeu para nós. Isso se chama céu. Esperamos com ansiedade o dia que o Senhor voltará para nos levar para Jerusalém Celeste. Enquanto isso, nós vamos rezando, pedindo a Deus que nos ajude, que nos proteja, para que a nossa vida esteja sempre inteiramente nas mãos dEle e nunca nos percamos no caminho da salvação.